Meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao programa Em Frente. Sou o pastor Silas de Souza, estou com você aqui todos os dias, hein? Segunda a sexta-feira, em 2 horários, 8 da manhã e 1h30 da tarde. Hoje quero responder com você aí, ou para você, ou junto a gente vai chegar aí a uma conclusão usando, claro, a Bíblia. Querendo saber o seguinte, será que Deus castiga? Há uma controvérsia aí sobre isso. Geralmente as pessoas dizem assim, não, Deus não castiga. O que a gente sofre são as consequências dos nossos atos. Ou Deus castiga. Como que funciona isso? O que você acha? Você crê que Deus castiga alguém? Ou alguma coisa ruim que acontece na vida é simplesmente isso? Não, é consequência de um ato cometido por nós mesmos e a gente colhe. O que você acha disso, querido? Aliás, a pergunta, embora dirija esta pergunta a você, a pergunta mesmo, ela não deve ser feita nem para mim e nem para você. Ela deve ser feita para quem deve responder. Eu tenho uma máxima comigo que é a seguinte: qualquer interrogação que você tenha a meu respeito, você só pode buscar o ponto final, ou seja, a resposta, comigo. Se eu tenho uma dúvida a teu respeito, uma interrogação, eu não vou bolar a resposta eu mesmo, ou então não vou procurar outra pessoa que não seja você para me responder. Não é melhor? Então, com base nisso, vamos ver o que a Bíblia, que nós aqui dizemos e afirmamos diariamente que a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia é o nosso manual de vida, é o manual do fabricante. Deus nos criou e estabeleceu algumas regras para que a vida fosse melhor. E estas regras estão registradas todas na Bíblia. Toda resposta que você tiver que pesquisar para qualquer circunstância da tua vida, da vida da tua família, dos teus negócios, querido, só há um caminho, um lugar onde você possa encontrar essa resposta, e este lugar se chama a Bíblia Sagrada. A pergunta então que estamos fazendo é, afinal de contas, Deus castiga ou não? Vamos ver o que a Bíblia diz a este respeito. Olha, estou usando aqui a Bíblia, claro, e vou ler para você um texto que se encontra na carta aos Hebreus, lá no versículo 4, a partir do versículo 4, do capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus, a partir ali do 4, 5, a gente vai ler alguns e você pode acompanhar. Diz assim: vocês que se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor, ouça isso, corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Eu li os versículos 5 e 6 de Hebreus capítulo 12. Eu não sei se tem alguma coisa mais clara do que essa. Mas o autor da carta aos Hebreus, que a gente não tem muita certeza de quem seja, porque cada livro da Bíblia tem uma autoria e uma destinação, né? Tem um destinatário certo. Esse livro específico aqui, ou esta carta específica, que é a carta aos Hebreus, a gente não sabe muito bem, né, com certeza quem foi que escreveu, mas aparentemente pode ter sido o próprio apóstolo Paulo, que é o autor da maioria das cartas do Novo Testamento. Mas ele usa o provérbio capítulo 13, né? A gente, aliás, no capítulo 3, versículos 11, 12 e 13 de Provérbios, ele usa isso dizendo assim: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Olha, a Bíblia está dizendo claramente no versículo 6 que Deus corrige e castiga aqueles a quem Ele ama e a quem Ele tem por filho. Parece que a gente tem um certo medo de imaginar Deus fazendo qualquer coisa que nos possa doer. Como se tudo aquilo que doesse necessariamente fosse ruim. Será que tudo que dói é ruim? Se você perguntar a um médico ou alguém ligado à ciência médica a respeito da dor, qualquer pessoa vai te dizer o seguinte, querido: a dor é uma das melhores coisas que existem no nosso corpo. Porque quando eu sinto alguma dor, eu percebo que algo está errado.
A pior enfermidade que alguém pode ter é aquela enfermidade silenciosa, aquela enfermidade que não dói, que você não sente nada, sabe? Que você pode dizer, olha, eu passo por isso e eu não sinto nada. Querido, não é bom. Quando uma pessoa, por exemplo, põe a mão no fogo e não sente queimar, conhece gente assim? Já vi. Isso é problema. Isso é falta de saúde. Isso é algo que precisa ser tratado. Caso contrário, essa pessoa poderá ter problemas mais graves e mais sérios ao longo da sua vida. Sabe, aquelas dores que deveriam vir como sintoma de algum mal maior e que poderíamos, por conta da dor, identificar uma situação que, quando tratada no início, ela pode ser resolvida, só que não dói. E aí, quando vai doer, é porque já está no final daquela enfermidade que poderia ter sido tratada antes e nos preservado, inclusive, a vida. Querido, imagina isso. A dor que Deus produz, ela é uma dor curativa. A dor que Deus produz, ela é uma dor que ela vem sobre nós para indicar que algo está errado, que precisa ser tratado, para que depois de tratado você tenha uma vida melhor. Como essas enfermidades ocultas lá internamente, que às vezes não sentimos nada e que quando vamos fazer um determinado exame, aparece. E muitas vezes tarde demais. Então, primeira coisa que eu quero te dizer, bom, o texto já disse a resposta, Deus castiga ou não castiga? Versículo 6 de Hebreus 12 disse, o Senhor, o nosso Deus, castiga a quem Ele ama. Então, primeira coisa, sim, Deus castiga. Como eu disse, o nosso maior problema é tentar imaginar Deus produzindo dor em alguém, porque na nossa cabeça o castigo necessariamente produziria alguma dor. Mas imagina, querido, que o castigo que produz dor, ele também é o que poupa de algo pior. Imagina uma criança, por exemplo, que numa sala, eu gosto muito deste exemplo, uma criança não sabe muito bem, a Bíblia fala em Jonas que as crianças, elas não sabem discernir a mão esquerda da mão direita. Ela não tem esse traquejo, esse manejo que nós temos de conhecer. E até às vezes se eu te perguntar, qual que é a tua mão esquerda? Levanta aí a mão esquerda. Você às vezes vai ter um pensamento, não é verdade? Com qual mão que eu escrevo, qual que eu não escrevo. Se você é casado, você vai olhar, aqui está a aliança, alguma coisa assim. Então uma criança, se ela estiver numa sala onde estiver coisas que possam prejudicá-la, um adulto precisa estar ali para supervisioná-la, para que ela, por exemplo, não quebre algum objeto que, podendo ficar pontiagudo depois da queda, não sei, faça com que ela se fira, com que ela se machuque. E às vezes, se ela faz uma vez, depois ela faz de novo, e isso traz prejuízo a ela própria e àqueles que a cercam, aí ela precisa ser corrigida com algo que vai mostrar para ela, olha, você está percebendo o quanto isso te faz mal? Meu amigo, minha amiga, da mesma maneira Deus faz conosco. Você não faria isso com o teu filho, com a tua filha? E a Bíblia diz algo muito claro, Deus corrige, castiga a quem Ele ama. Primeira coisa, o castigo de Deus ou a provocação de uma determinada dor sempre vai ter o propósito de tratar, sempre vai ter o propósito de curar, sempre vai ter o propósito de, por conta de um amor responsável que Deus tem, nos tirar de um caminho que possa nos levar à perdição, que possa nos levar a uma coisa muito maior e pior. O amor de Deus é quem nos faz sofrer determinadas coisas para que não caiamos em algo muito pior. Imagina que você está numa pista e de repente aparece uma placa, não ultrapasse. Se você ultrapassar, o risco de morte é praticamente de 100%. O que você faria? Você não iria. Da mesma maneira, Deus muitas vezes cerca a nossa vida para que, com esses limites ou essas cercas ao nosso redor, não ultrapassemos certos limites que poderiam nos causar dores, inclusive fatais. Então, os limites postos por Deus a nós são limites de amor. E por quê? Ele diz que Ele castiga a todo aquele que Ele ama. E Deus faz isso por amor. Quando você castiga e corrige, vamos usar essa expressão ainda melhor, um filho, você está fazendo isso porque você o odeia?
Não é porque você quer. Geralmente eu ouço isso, eu sou professor e eu ouço os pais dizendo, não, professor, pode deixar, porque chegando em casa eu vou conversar com o meu filho, porque eu não quero depois que o meu filho cresça e faça coisas que possam prejudicá-lo. Olha, pode deixar, professor, porque eu vou ensiná-lo, eu vou corrigi-lo lá em casa, para que depois ele possa melhorar o comportamento, para que ele possa melhorar a sua nota, para que ele possa alcançar o objetivo que nós adultos, o educador, o pai, tem para ele. Então o pai que ama corrige, o pai que ama castiga, mas a palavra castigo, lá no original, ela está justamente sendo usada dentro do contexto familiar. E aí eu encontro mais uma razão pela qual eu posso afirmar com alegria que Deus castiga. Deus castiga porque ama. Deus castiga, e ele diz aqui, a todo aquele que recebe por filho. Ele diz, continuando o versículo, que nós não lemos aqui as outras partes do capítulo, mas o versículo 7 ele fala assim, é para a disciplina que vocês perseveram, porque Deus os trata como trata os filhos. Mas se vocês estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, ele está falando, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então será que não nos sujeitaríamos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Você percebe que a correção de Deus, ou então o castigo de Deus, ele vem para dizer duas coisas muito importantes e especiais. A primeira é que ele nos ama, então ele se sente responsável por nós. E a segunda é que ele é o nosso pai e que nós somos os seus filhos. Você sairia da sua casa agora se ouvisse o filho da vizinha, do vizinho fazendo algo errado? Você sairia da tua casa e iria lá para corrigi-lo, para chamar a atenção dele? Não, você não faria isso como uma pessoa educada que é, porque isso ficaria até feio para você se ia ser falado na vizinhança. Você gostaria que o seu vizinho, ao ouvir que o teu filho está fazendo uma coisa que não é muito legal, o vizinho viesse para educar o teu filho, para corrigi-lo, para castigá-lo, ou então para dizer para você, cuida aí do teu filho? Você gosta disso? Não, você não gosta. Da mesma maneira, querida, Deus só corrige, só castiga para o bem aqueles a quem ele ama e aqueles a quem ele tem por filho. Ele não vai sair por aí corrigindo qualquer um, ele não vai sair por aí castigando a qualquer um. Ele só vai fazer isso com aqueles a quem ele chama de filho, que por isso ele ama, e de maneira responsável ele educa. Para quê? Para que alguém educa alguém? Para que alguém corrige alguém? Para que a pessoa da próxima vez não erre mais e, não errando mais, fica educada para um amadurecimento, e com este amadurecimento essa pessoa vai alcançar coisas boas na vida, vai alcançar os seus objetivos, vai com isso se tornar melhor. Tem gente que não gosta não de ser chamado a atenção, nem adulto, criança também não gosta, mas isso nos faz bem. E quando a gente consegue entender que a correção ela não vem para prejudicar, mas ela vem para melhorar, aí nós entendemos e agradecemos a Deus quando Ele nos corrige. Eu sempre agradeço a Deus quando eu estou sentindo que Ele está me disciplinando, que Ele está me corrigindo, porque aí eu sei, querido, que Ele está me tirando de caminhos que poderiam ser muito mais tortuosos. Ou como disse Davi, Pai, se eu errar, que eu caia nas tuas mãos e não nas mãos dos homens. Porque se eu cair nas mãos dos homens, eu estou perdido. Porque nas tuas mãos há misericórdia. Então, querido, Deus faz a sua correção. Deus faz, sim, de maneira amável e responsável a sua disciplina, e muitas vezes, como faria com um filho legítimo, ele nos castiga, mas não é para mal, é para que aquela dor nos faça despertar e entender, não posso continuar seguindo este caminho, caso contrário, o resultado, o retorno que eu terei com isso será algo prejudicial. Deus ama você, e se você está se sentindo castigado, corrigido, disciplinado, está passando uma luta que fala, meu Deus, por quê? Sabe por quê? Porque Deus te ama. Sabe por quê? Porque Deus te tem como filho, como filha. E como pai, Ele não vai deixar que outro te corrija. Ele vai tratar
com você e passar dessa situação e essa condição que você está vivendo, você vai sair disso muito melhor. Aí você vai passar a agradar a Deus e Ele vai te abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais. Olha, fica esta palavra, que você receba isso no teu coração, que você se alegre muito neste dia, sabendo que Deus te ama, te tem por filho e toda dor e sofrimento que temos não é para pior, mas é para melhor, e Ele tem cuidado de cada um de nós por conta do seu amor e por conta de ser Ele o nosso Deus, o nosso Pai. Tá aqui, olha, se inscreve aí nas nossas redes sociais, Em Frente Responde, vai lá no Facebook, vai lá no Instagram, vai lá no YouTube, acessa, se inscreve, aciona o sininho e curte aí, compartilha com muita gente. Se tiver alguma dúvida, entre em contato lá no nosso WhatsApp, 439-9147-5007, 439-9147-5007. Eu sou o pastor Silas de Souza e se você tiver alguma dúvida, não esquece o Em Frente Responde. Deus te abençoe e até o próximo.